Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula é de matemática. Vamos lá? Atividades finais. Número 1. A professora Dinina anotou quantas folhas de papel colorido foram usadas em uma semana. Leia a tabela. De um lado da tabela nós temos os dias da semana e do outro lado a quantidade de folhas utilizadas. Na segunda-feira foram utilizadas 39 folhas. Na terça-feira foram utilizadas 90 folhas. Na quarta-feira, 28 folhas. Quinta-feira, 52 folhas. E sexta-feira, 71 folhas. Letra A. Em que dia da semana foram usadas mais folhas? Terça-feira. Na terça-feira foram usadas 90 folhas. Então, o dia da semana em que mais folhas foram usadas foi na terça-feira. Letra B. Podemos afirmar que segunda-feira foi o dia em que usaram menos folhas? Sim ou não? Não. Porque na segunda-feira foram usadas 39 folhas, mas na quarta-feira foram usadas 28, que é menor que 39. Então, a quarta-feira foi o dia em que menos folhas foram usadas. Então, a resposta da letra B é não, pode marcar o X. Número 2. Escreva na reta numerada o valor correspondente a cada quantidade usada de folhas na tabela. Então, nós vamos colocar aí na reta os números 39, 90, 28, 52 e 71, certo? Nós vamos colocá-los em ordem crescente, do menor para o maior. Então, é só você colocar na ordem certinha aí nos círculos. Aí você vai reparar que antes do 30 vem o 28. Antes do 40 vem o 39. Depois do 50 vem 52. Depois do 70, 71. Depois do 80, o 90. É só você colocar os números em ordem crescente, tá bom? Número 3, da página 164. Theo tem 25 figurinhas. Todo dia ele compra mais 5. Escreva quantas figurinhas ele terá no quinto dia. Então, é só você aumentar 5 unidades. No primeiro dia, ele tinha 25 figurinhas. Coloca 5 dedinhos aí na mão. Vamos contar a partir do 25. O 25 a gente só fala, não mexe os dedos, tá bom? Então, fecha a mão e nós vamos levantar 5 dedos. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, no segundo dia, 30 figurinhas. Mais 5. 31, 32, 33, 34, 35. Mais 5. 36, 37, 38, 39, 40. Mais 5. 41, 42, 43, 44, 45. Então, ficou assim. Primeiro dia, 25 figurinhas. Segundo dia, 30. Terceiro dia, 35. Quarto dia, 40. E quinto dia, 45. Número 4. Observe os objetos que estão nas mesas de Torugo e Nina. Olha aí os objetos. Tem um copo, um dado, tem lápis, caderno. Letra A. Os objetos que estão na mesa da Nina lembram quais sólidos geométricos? Lembra quais são os sólidos geométricos? Cubo, bloco retangular, esfera, cilindro. Lembra? Então, vamos observar os objetos da Nina. A Nina tem lápis e tem caderno. Os lápis parecem com o quê? Cilindro. E o caderno? Bloco retangular. Então, os objetos da Nina lembram bloco retangular e cilindro. Letra B. Os objetos que estão na mesa do Torugo lembram quais sólidos geométricos? O Torugo tem um copo e um dado. O dado lembra o cubo. E o copo lembra o cilindro. Então, cubo e cilindro. Página 165, número 5. Observe a pintura e escreva o nome dos sólidos geométricos que você encontrou.
Observe essa figura aí. Quais são os sólidos geométricos que você vê nessa figura? Cubos e pirâmide. Esse triângulozinho aí, ó, o nome desse sólido é pirâmide. Então, nós vemos cubos e pirâmides. Número 6. Marque um X nos objetos para os quais a régua é o instrumento mais adequado à medição do comprimento. O carro é um objeto que dá para a gente medir com a régua? Seria o mais adequado? Não, né? Porque o carro é muito grande. A gente teria que usar a régua várias vezes. É mais fácil pegar uma fita métrica ou uma trena, né? Então, o carro não. O caderno. O caderno, sim, dá para medir com a régua. Então, aí onde a tia colocou a setinha, você vai fazer um X. Um campo de futebol. Não seria nada legal medir com a régua, né? Imagina quantas vezes a gente ia ter que colocar a régua uma do lado da outra. Então, não. E o lápis? O lápis, sim, dá para medir com a régua. Então, você vai marcar um X no caderno e no lápis. Número 7. Circula os objetos que normalmente compramos por peso. Nós compramos o ovo por peso? Não. Compramos a carne? Sim. E o caderno? Não. Melancia? Sim. Leite? Não. E a cenoura? Sim. Então, você vai circular os objetos que a tia marcou com a setinha. Os objetos não, os produtos que a tia marcou com a setinha, tá bom? Pode circular. Número 8, observe as imagens. Nós estamos na página 166. Aí nós temos duas balanças, certo? De quantos limões eu preciso para equilibrar a segunda balança? Vamos observar ali. Na primeira balança, nós temos 3 limões de um lado e uma laranja do outro, certo? E a balança está equilibrada, sim ou não? Sim. Então, se nós temos 3 limões para cada laranja, embaixo nós temos 2 laranjas. Então, você pensa, para uma laranja, eu preciso de 3. Então, eu tenho 2 laranjas. Então, eu vou fazer 3 mais 3. 3 limões mais 3 limões. Então, vamos somar 3 na cabeça e 3 no dedo. 3, 4, 5, 6. Então, quantos limões eu preciso para equilibrar a balança de baixo? 6 limões. Pode escrever aí. Número 9. Imagine que se colocarmos um balde de água neste recipiente, ele ficará com a quantidade de água que mostra o desenho. Quantos baldes ainda são necessários para encher todo o recipiente? Aí, vamos observar. Nós temos um recipiente, ele tem umas marcas, tá vendo? Umas linhas cinzas. Então, um balde eu consigo encher até a primeira marcação dessa linha cinza. Quantos baldes eu ainda preciso para terminar de encher esse recipiente? Vamos contar quantos espaços entre as linhas cinzas nós ainda temos, que a gente já sabe que cada espaço desse é um balde. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantos baldes ainda são necessários para encher todo o recipiente? 5 baldes. Pode escrever aí. Página 167, número 10. Veja a imagem desse ingresso de teatro. Aí temos o ingresso com o Pinóquio. Pinóquio, a peça, 16, 23 e 30 de agosto, 6 e 20 de setembro. Letra A. Em quais meses a peça será apresentada? Qual é o nome do mês? 2 meses, né? Porque são 2. Qual é o nome dos meses? Agosto e setembro. Então, pode escrever aí.
Letra B, marque no calendário os dias correspondentes às apresentações do teatro. Então, você vai voltar lá em cima e vai olhar. 16, 23 e 30 de agosto. Aí, no calendário, tem 2 calendários, né? De um lado, o de agosto, do outro lado, de setembro. No calendário de agosto, você vai circular os dias 16, 23 e 30. No calendário de setembro, você vai circular o 6 e o 20. Letra C. Em qual dia da semana será apresentada a peça? Depois que você marcar os dias que a tia falou no calendário, você vai ver que todos os dias pertencem a um único dia da semana. Que dia da semana é esse? É o domingo. Depois que você circular, você vai ver. Domingo. Então, escreve lá embaixo. Página 168. Vamos relembrar agora os tópicos estudados neste capítulo. Nós falamos sobre capacidade, comprimento, formas geométricas, peso e sequências. Então, esses foram os tópicos estudados neste capítulo. Então essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!